A proposta de reforma da Previdência foi entregue pelo governo, está lá no Congresso, já sabe, está na Câmara primeiro, depois vai para o Senado. Ela traz várias informações. Nós estamos indo passo a passo, porque senão não consigo entender. Tem muita coisa, eu fico meio perdido. Então é um passo hoje, um passo, a gente está aprendendo passo a passo. Hoje nós pedimos a gentileza do professor Ivan Dick Cruzeres Rodrigues, que é professor de Direito Previdenciário da Universidade de Mackenzie, e ele está aqui para conversar conosco, né, para a gente aprender um pouquinho mais com ele. Ivan Dick, muito obrigado pela sua participação. Queria pedir para você que você viesse então aqui, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Falar para você que você ia ficar sentado, mas a gente vai ter que colocar aqui. Bom, vamos mostrar então a primeira tela para eu fazer algumas perguntas, para eu entender alguma coisinha mais em relação à da Previdência. Ivan Dick, vamos lá. Gostaria que você explicasse o seguinte. Suponha que uma pessoa recebesse um salário mínimo, que é esse aqui ou não? Esse é um pouco mais do salário mínimo. Um pouco mais do que o salário mínimo. Diga aí, por favor. Bom, primeiramente, a proposta de alteração que o governo está fazendo, de mudança de alíquotas, sairá de um patamar hoje onde se contribui em faixas de 8%, 9% ou 11%, variando entre um salário mínimo e o teto do benefício do regime geral, né, que é 5.839 e alguns centavos, passando para uma faixa de alíquotas variáveis, sendo que haveriam alguns patamares, né? De 9 mil, aliás, de um salário mínimo começaria com 7,5% e essas alíquotas vão subindo para 9%, 12% até 14%. Tá, então, peraí. Então, é o seguinte, aqui tem um salário, que é um salário, está um pouco acima do salário mínimo. Exato. Quanto é? Hoje é R$ 998. Vamos botar R$ 1.000. Perfeito. Aqui está um pouco acima. Então, o cidadão ganha R$ 1.250. A alíquota de recolhimento dele vai de 7,8%. Isso. Então, vai ser descontado o salário dele R$ 97,00. É isso, 58 centavos. Tá. Como é que é feito esse cálculo? Se fosse hoje, né, a alíquota incidiria sobre o valor total do salário, 8%, dando um total de 100%, de R$ 100. Né? Agora, a sistemática vai ficar parecida com a do imposto de renda, onde se estabelecem faixas e conforme os valores vão ultrapassando as faixas, a gente calcula uma alíquota efetiva. Então, a primeira alíquota, que é sobre o salário mínimo, 7,5%. Então, eu vou deduzir dos 1.250, os R$ 998, e fazer incidir sobre esse valor 7,5%, que dá R$ 74,85. Tá. Aqui eu tenho a diferença, né? Sobraram dos 998, R$ 252. Esse valor já ultrapassou a faixa do salário mínimo. Já passou. Então, pegaria a alíquota superior, 9%, aplicando ali dá R$ 22,68. Somando esses dois valores e fazendo a proporção entre eles, a alíquota efetiva que o trabalhador pagou é de 7,8%. Tá. Então é o seguinte, descontei do salário dele R$ 97,00. Isso. E o empregador não vai pagar nada? O empregador paga também. Em cima desse valor, que é o salário, o empregador paga 20%. Então ele pagaria 125, R$ 250. Isso mesmo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu contratar alguém por R$ 1.250 por mês, eu desconto dele 97,5 e deposito na Previdência. Perfeitamente. E sou obrigado a pagar R$ 250 para a Previdência, que é a minha parte patronal, é isso? Exatamente. Correspondente a 20% Mas sobre não o valor é uma desse diferença salário. muito pequena do regime antigo? Olha aí só, R$100. Nesse exemplo aqui a diferença fica pequena. É pouco menos de 0,2%, né? Mas conforme o valor do salário vai crescendo, essa alíquota vai se adaptando melhor. Tem um outro exemplo aí ou não? Eu acredito que a gente tem mais um slide aqui. Tá, vamos dar então outro exemplo para que a gente possa mudar a tela aqui, então, para a gente ver um exemplo de um salário talvez um pouco mais alto. Dá para mudar ou não? Temos condição de mudar a tela? Estou pedindo. Aqui. Alô, Marciano. Conseguimos aqui. Ok, vou fazer o seguinte. Cadê as... Já mudamos. Então, Já lá. mudamos. Por favor. Então aqui, vamos pegar o salário que representa o teto hoje. Hoje o teto... Esse é o teto da Previdência Social é o do máximo, INSS. Isso, exatamente. Não é do funcionário público. Não. Do regime geral só, INSS. Regime geral somos nós. Isso, trabalhadores da iniciativa privada. Ok. Certo? Então o teto hoje é R$ 5.839,45. Ok. Sobre esse valor, incidiria uma alíquota de 11%.
642,33. Tá, então se eu ganhar 5.869, eu vou ter descontado no meu salário 642 e pago para a Previdência. E hoje, isso aqui representa o máximo que um trabalhador pode pagar para a Previdência. Tá. Se ele ganhar 10 mil reais, 15 mil reais, o máximo que ele vai pagar é isso aí. É isso aqui. Tá. Certo? Agora, na alíquota que o governo propõe, a gente percebe que é superior. Tá. Né? Eu vou aplicando as faixas. Então, 998, que é o salário mínimo, 7,5%, vai dar R$ 74,85. Aí, na faixa que excede os R$ 1.001,99, que é o teto dessa segunda faixa. Aplico 9%, dá R$ 90,17. Depois eu vou aplicar mais R$ 999, que são as somatórias, né? Aqui eu vou somando até chegar nesses 5.839. Aplico a alíquota de 12%, dá R$ 199. E, por fim, a última faixa, que aí é o valor que excede, né? R$ 2.839,44, aplica a alíquota de 14%. A somatória desses valores vai dar um valor um pouco superior, R$ 682,54, numa alíquota efetiva, que hoje seria o teto, né? O teto apresentado pelo governo, de 11,68. Estaria compatível com aquela ideia de que quem ganha menos contribui com menos e quem ganha mais contribui com mais. Tudo bem, mas a diferença é pequena, hein, pô? É de R$ 40. A diferença é bastante pequena. E uma coisa que o governo não esclarece para o trabalhador é o seguinte: tudo bem, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. Mas quem contribui com menos terá um benefício menor. Lógico. E quem contribui com mais terá um benefício maior. Então, se eu ganhar R$ 5.800 por mês, eu vou ter deduzido do meu salário 682, que vai ser mandado para o INSS. Exatamente. É isso? E o patrão? E o patrão vai pagar 20%, 20%. sobre esse valor. Aí já é brabo. Aqui já fica mais pesado. Tá. Agora, dá para a gente mostrar aquela segunda tela, onde... não as alíquotas, a outra tela, Neide. Não, essa aqui são das alíquotas que ele já explicou. A outra tela, por favor. Não, essa aqui. Deixa eu ver, essa aqui. Bom, aqui é o seguinte, aqui tem alguns números que eu acho que a gente poderia explicar, que é o seguinte, aplicada a reforma, depois de 10 anos, o governo teria economizado 1 trilhão, é isso ou não? Isso mesmo. É isso? É esse o número estimado pelo governo. Em 10 anos da reforma já vigente, a economia seria na casa de 1 trilhão, 1,164. Mas olha que interessante, em 4 anos a economia seria de 189 bilhões. Isso. Em 10 anos vai para 1 trilhão? Exato. Caramba! Porque aqui a gente tem o fim das regras de transição. Então, as regras de transição vão caindo ao longo do tempo e a idade mínima vai sendo implementada também ao longo do tempo. O que vai acontecer aqui é que trabalhadores que poderiam se aposentar dentro do período de 4 anos vão exercer a opção até esse momento. Os trabalhadores que ultrapassarem essa fase vão acabar caindo na idade mínima, então eles vão levar a sua aposentadoria mais para frente. Homem 65, mulher 62. Homem 65 e mulher 62, se o texto ficar do jeito que está no Congresso. Tá ótimo. Bom, como é muita coisa na minha cabeça, eu preciso devagar, eu acho que esse aqui ficou ótimo, muito bem explicado. Dick, muito grato. Eu que agradeço. Muito obrigado pela visita. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito grato. Valeu. Professor Ivan Dick Cruzeres Rodrigues, professor de Direito Previdenciário do Mackenzie. Então tem aí mais uma explicação das alíquotas, ficou muito claro, fácil a gente entender, para a gente entender aos poucos, né? Haja visto que a gente vai formar opinião. O que você vai fazer com essa opinião? Você vai mandar um e-mail, um zap, um Instagram para o seu deputado federal. Está lá na Câmara. Lembra do deputado que a gente elegeu agora? Manda lá para ele, eu vi lá no jornal e tal, ok? Não. Conversa com ele, porque é ele que vai decidir em nosso nome. É o nosso representante, ok? Não. Mas a gente pode fazer uma pressão democrática em cima dele, para um lado, para o outro, isso depende de você.